Vou te mostrar aqui o que você vai aprender. Eu tenho duas bases. Essa razão financeira é o dado que a gente extrai do ERP. E o extrato bancário é o extrato que a gente extrai dos bancos diariamente, para a gente fazer a conciliação e jogar essa informação no nosso ERP. Então eu preciso saber se está conciliado ou não esses dados. Então visualize aqui que eu tenho data, histórico e valor no extrato bancário e no razão financeiro também. Eu vou colocar aqui para rodar a automação e vocês vão verificar que vai sair uma base em CSV também, indicando se aquela determinada linha está conciliada ou não. Veja que rodou em questão de segundos, que é o resultado da conciliação. Aqui a chave está conciliado somente no banco, somente no financeiro. Então bora para a mão na massa. Vamos criar o nosso fluxo. Você vai dar o nome ao seu fluxo, vai pressionar em criar. Feito isso, agora a gente vai adicionar as ações. Primeiro passo, nós precisamos informar para a automação onde estão localizados os arquivos que a gente quer fazer a conciliação. Beleza? Então o primeiro ponto aqui vai ser copiar o endereço dessa pasta. Vou vir aqui em variável, vou criar aqui a definição da variável, vou dar aqui o nome à variável de vpasta e vou colar o caminho que está localizado os arquivos. Agora a gente precisa definir os arquivos do banco e o arquivo também do ERP. Vou arrastar aqui a definição de variável, vou colocar aqui v arquivo banco. A gente criou a vpasta aqui anteriormente, então vou vir aqui nesse xzinho, vou selecionar essa variável e vou colocar aqui o nome do arquivo, tá, do banco. Vou pegar esse nomezinho aqui, extrato banco. Preciso colocar, de fato, qual a extensão desse arquivo. Então é CSV, vou deixar aqui, ó, CSV. Vou salvar. Posso vir aqui, ó, copiar, apertar Ctrl C e Ctrl V e vou vir aqui, ao invés de estar como arquivo banco, vou colocar arquivo financeiro. Vou fazer o mesmo passo, vim aqui, ó, razão financeiro, pegar exatamente o nome lá e vou substituir aqui, ó. Vou salvar. Agora feito isso, a gente precisa também definir onde vai ser salvo o arquivo que a gente vai ter de resultado da conciliação. Vou vir aqui Ctrl C e Ctrl V, vou colocar aqui o arquivo saída, beleza? Aqui você pode colocar o nome, né? Então vou colocar aqui resultado e vou salvar. Feito isso, agora a gente precisa ler o arquivo do banco, ler o arquivo financeiro e depois fazer a conciliação efetivamente dentro da automação. Então para isso a gente tem aqui uma ação chamada ler arquivo do CSV. Vou vir aqui, ó, vou ler do banco, vou colocar aqui a variável produzida dt banco, salvar. Vou também ler do arquivo do financeiro, então só vou substituir aqui o caminho pro financeiro e vou colocar aqui também dt financeiro, que é data table, né? Aqui você pode criar da melhor forma para você, tá bom? Aqui eu tô seguindo esse padrão de dt para eu saber que é data table. Vou salvar. Agora a gente precisa criar listas. Então vamos criar aqui algumas listas. A gente vai vir aqui em variável, vou colocar aqui, ó, criação de lista. E aqui você pode dar o nome da lista. Vou colocar aqui, ó, financeiro. Aqui vai ser banco também. Vou criar uma para cada. Vou colocar aqui lista só banco e outra que é só financeiro, para a gente identificar, né, as informações que só estão no banco e que só estão no financeiro. Salvou. Agora feito isso, pessoal, a gente precisa criar uma chave para o banco. Então, por exemplo, dentro daquelas 3 colunas lá, nós vamos concatenar, depois fazer uma comparação com o financeiro. Então, para isso, eu vou criar aqui um loop para a gente verificar linha por linha. Para a gente criar loop dentro do Automate é muito simples. A gente vem aqui em loop, vou vir aqui em for each, que significa para cada. Vou vir aqui nessa xzinho aqui, ó, nessa expressãozinha, e vou pegar aqui, ó, dt banco no caso. Vamos primeiro conferir o banco. Primeiro caso que a gente precisa fazer aqui, limpar os textos, né? Deixar o texto bem correto para a gente não ter dificuldade de fazer comparação. Então a gente vai padronizar os textos primeiro, depois que a gente fizer a padronização, aí a gente vai conseguir criar de forma organizada a chave para a gente comparar. Então vou vir aqui, ó, a gente tem uma seção chamada texto, e nessa seção a gente pode vir aqui em cortar texto. Então a gente pode cortar o texto do início e do fim. Então se a gente tiver algum caractere mal digitado, a gente não vai ter esse problema para comparar. Então eu vou vir aqui, ó, em texto a ser cortado, vai ser o current item. Aí aqui eu vou abrir, ó, colchetes, colocar aspas simples e vou pegar exatamente o cabeçalho, tá, daqui do banco, que é histórico, tá? Então eu vou limpar aqui qualquer tipo de texto que a gente tem no histórico não desejado. E vou colocar aqui, ó, V histórico. V histórico banco, vou salvar. Vamos executar o que nós fizemos até o momento. Eu vou executar aqui de forma pausada para a gente ir verificando o que nós fizemos. Perfeito, primeiro eu defini a pasta, ó, foi definida a pasta aqui. Agora, o extrato bancário, o arquivo do banco.
Tá aqui. Feito isso, a gente vai verificar aqui o resultado do financeiro, né? O caminho do financeiro. A gente já define já como a gente vai salvar a resposta, que é o resultado. Então, já está definido aqui. Agora vem a parte interessante que a gente vai ler esse CSV. Vou fazer aqui a leitura dele, ó, do CSV. Ele vai ter aqui em DT, que é Data Table. Então, verifique aqui que ele não fez a leitura do jeito que a gente precisa ainda. Que a gente precisa fazer uma configuração aqui para o arquivo ficar de forma correta, como Data Table mesmo. Então, vamos verificar aqui primeiro. Ó, vou vir aqui em ler do arquivo CSV. Vou vir aqui em avançado. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, padrão do sistema? A gente vai colocar vírgula. Beleza, que eu posso deixar separação pré-definida e vou salvar. Vamos rodar para ver se funcionou. Maravilha. Veja que aqui, ó, a gente já tem as linhas bem separadas, né? E as colunas. Só que não está com cabeçalho. A gente precisa do cabeçalho, até porque eu estou fazendo a referência dele aqui embaixo, ó, do histórico. Então vamos aqui colocar mais uma configuração. Então a primeira linha contém os nomes das colunas. Perfeito. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para esse aqui de baixo. Vou colocar vírgula e a gente vai ver as duas data tables vindo de forma correta. Verifique a do banco e a data table do financeiro. Maravilha! Então aqui a gente já consegue trabalhar nessas data tables para a gente acessar as informações do jeito que a gente precisa. Então vou vir aqui, ó, e vou verificar esse primeiro for each. Então veja que eu tenho, ó, ver histórico. Ele já tirou qualquer tipo de resquício de caractere não desejado, né, desse histórico. Então a gente já pode vir aqui salvar esse rascunho, tá? Porque ele não salva automático. Agora a gente precisa deixar tudo padronizado. Então, para a gente fazer uma comparação justa, eu vou colocar aqui para ficar tudo maiúsculo, esse V histórico. Então vou colocar aqui, ó, V histórico. Vou puxar ele. Eu vou pegar aqui o próprio V histórico que eu criei, vou salvar. Agora que a gente já cortou espaço em branco e deixou o histórico tudo maiúsculo, para a gente ter uma padronização para comparar, nós vamos converter o número, né, deixar tudo de forma igualitária também entre as bases. Para isso, a gente consegue vir aqui, ó, em converter texto em número. Vou fazer o mesmo esquema, tá? Ó. Current item, vou abrir colchetes, aspas simples, e vou vir aqui, ó, tá exatamente valor. E vou colocar. A gente vai colocar aqui, ó, N valor banco. Então, vou converter texto em número. Feita essa conversão, nós vamos converter agora número em texto. Por que eu tenho que fazer isso primeiro? Eu tenho que converter texto em número pelo seguinte fato, que eu quero deixar as casas decimais em 2, tá? Para a gente fazer a comparação de forma correta, senão pode dar erro na hora de comparar. Então, vou colocar aqui, ó, o número a ser convertido vai ser o próprio N valor banco. E aqui a saída vai ser o N valor banco também. Aliás, para ficar claro, eu vou deixar aqui V valor banco, para ficar bem simples para vocês entenderem. Eu vou rodar aqui para a gente entender esse passo. Maravilha. Então vou colocar aqui, ó, N valor para a gente verificar. Ele transformou o texto em valor numérico. E agora eu vou executar aqui de forma pausada e vou colocar aqui o V valor para a gente visualizar. Aí transformou em texto com 2 casas decimais. Então eu vou vir aqui agora criar uma lista temporária, tá? Só para a gente armazenar esses casos específicos que a gente está criando aqui, a linha por linha, para depois a gente colocar no nosso data table mesmo de comparação. Então eu vou colocar aqui, ó, criar lista. Então criei uma nova lista dentro do loop e vou adicionar item à lista. Então qual o item que eu quero adicionar à lista? A data. Então, a gente precisa verificar se está de fato escrito data. Então, perfeito, está escrito data. Então, data ela não muda, então eu já posso adicionar na nossa lista sem problema. Adicionar item. Qual lista? A lista que a gente acabou de criar. Vou salvar. Feito isso, eu vou adicionar aqui um separador para a gente criar nossa chave. Então, vai ser aqui para a gente separar. Ó. Vou adicionar mais item na nossa lista. Vamos colocar aqui agora o nosso V histórico. Vou copiar aqui e a gente já vai adicionar também o mesmo separador. Perfeito. Vamos adicionar agora o valor. Então tá aqui V valor. Agora a gente pode utilizar uma ação chamada associar texto. Essa ação ela vai converter essa lista temporária em uma linha única. E essa linha única, que é a nossa chave, a gente vai adicionar, né, na nossa data table. Então vou colocar aqui, ó, associar texto, parte chave banco. Perfeito.
Feito isso, a gente já pode testar o fluxo rodando, né, essas adições na nossa lista do banco. Vamos ver se ele vai adicionar tudo. Então vou vir aqui, ó, no banco. Veja que foram adicionadas as 5 linhas, tá? Que de fato são essas linhas aqui, ó. Só que estão concatenadas e estão padronizadas. Isso a gente vai conseguir fazer a comparação com a razão financeira. Agora a gente vai fazer esse mesmo processo para o financeiro. Então eu posso vir aqui nessa ação aqui, ó, apertar Shift e copiar tudo. E agora a gente só vai substituir a lógica. Então aqui, ao invés de ser de banco, a gente vai colocar DT financeiro. O cabeçalho para o financeiro não muda, tá? Então a gente vai vir aqui no razão financeiro e só vai verificar, ó, tá vendo? Histórico, data, histórico e valor. Então quando eu vier aqui, eu não vou fazer essa alteração, só vou alterar efetivamente a variável. Agora aqui eu vou pegar essa V histórico do financeiro e vou fazer também a substituição. Aqui eu vou mudar a palavra banco para financeiro também, só para a gente ter a distinção. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é um Vzinho. Importante mudar também a variável que a gente está fazendo a referência, né? V financeiro. Aqui vai ser financeiro, palavra. Esse processo, pessoal, só estou fazendo as alterações das variáveis para o financeiro. Perfeito, agora nós já fizemos essa parte de substituição da lógica, né, para o financeiro, e aí você pode colocar para rodar. Eu não vou colocar nenhum atraso na execução para ser bem rápido, e a gente vai ver a lista do financeiro. Então vamos pesquisar aqui por financeiro, olha que maravilha, já foi criado, né, com a padronização que a gente precisa, 5 linhas, né, razão financeiro com as 5 linhas. Ótimo, então as nossas chaves foram criadas e agora vamos finalizar o fluxo aqui com a lógica final, né, que a gente vai fazer a comparação das listas. Então o primeiro caso que a gente vai fazer aqui é remover os itens duplicados do banco e do financeiro. Então pega essa ação aqui, a gente vai utilizar aqui no financeiro, no banco. Agora nós vamos colocar aqui a do banco. A gente precisa saber os itens em comum, as chaves em comum entre essas duas listas. Então, para isso, nós vamos pegar aqui, ó, localizar itens em comum. Então, eu vou pegar banco e financeiro. E aqui vai ser a lista de conciliados. Vou salvar. E aí a gente precisa fazer uma subtração para a gente saber o que efetivamente só tem no financeiro e o que só tem no banco. Para a gente saber depois analisar com mais precisão. Então, eu vou vir aqui, ó, primeira lista. Vai ser banco, e aqui a segunda lista a ser subtraída vai ser financeiro. Aí aqui vai ser aquela lista que a gente criou também lá em cima, que é só banco. Eu vou copiar e vou colar essa subtração de lista e vou fazer a mesma coisa para o financeiro. Aí aqui vai ser a financeiro, a primeira lista, né, que é a lista de referência para essa situação. E aqui a segunda lista vai ser a do banco. E aqui vai ser só financeiro e vai salvar. Agora que foi feito isso, a gente pode rodar e verificar esses resultados. Perfeito. Vamos ver aqui os conciliados. Ó, a gente tem 3 itens conciliados. Vamos ver só banco e só financeiro. Ó, 2 itens só no banco e 2 itens só no financeiro. Então tá ótimo, a gente já conseguiu aqui chegar num racional. Agora a gente precisa só criar a tabela de resultado para a gente depois fazer a geração do arquivo CSV com essas indicações. Então vou vir aqui em tabela de dados, criar tabela de dados. Aí a gente vai colocar aqui, ó, DT resultados. Então eu estou seguindo o mesmo padrão, isso é importante. Vou colocar aqui a coluna chave na DT resultados que a gente acabou de criar. Aí a gente pode colocar aqui no fim da tabela de dados, não tem problema. E aqui o nome vai ser chave. Vou copiar essa ação e vou colocar a coluna status e vou salvar. Agora a gente vai fazer um loop por cada resultado que nós tivemos aqui, ó. Conciliados, banco e financeiro. Vamos pegar aqui esse loop que é o for each. Então vamos vir aqui no for each. Aí a gente pode pegar aqui, deixa current item normal e vamos vir nos conciliados. Vou salvar. Que a ideia agora vai ser adicionar essa chave dos conciliados na DT resultado, né, e colocar o status bonitinho. Vamos fazer a mesma lógica de criação de lista temporária. Então vou pegar aqui a lista, vamos dar o nome da lista de linha de resultado, linha resultado.
Vamos salvar. Aí a gente vai adicionar aqui o item à lista. O primeiro item que a gente vai adicionar vai ser o current item, que é a chave, né, que a gente criou. Então, que está rodando aqui na linha de resultado. O segundo item vai ser o status, que é a gente mencionar que está conciliado. Aí, por que eu estou fazendo essa criação antes, adicionando primeiro a chave e depois o status? Porque lembra que primeiro eu coloquei a chave aqui, depois o status? Então, a gente tem que seguir essa ordem. Então, vou colocar aqui, ó, para a lista, deixa linha de resultado e aqui conciliado. Salva. Agora, a gente vai inserir uma linha na tabela de dados. Tabela de dados resultado. Ao término da tabela de dados, qual é o valor? É a linha de resultado que a gente criou, que é a nossa lista temporária. E vai salvar. Vamos rodar para verificar se funcionou essa lógica. Aí depois a gente só replica para o só banco e só financeiro e a gente finaliza ali com a geração do arquivo. Perfeito. Vamos pegar aqui agora, ó, DT resultado. Veja que foi adicionado, ó, as 3 chaves que estão conciliadas. Então funcionou essa lógica que nós criamos. Agora que uma lógica foi criada, a gente pode só replicar. Então, vou pegar aqui, ó, clicar aqui, pressionar Shift, Ctrl C, Ctrl V. A gente vai fazer o loop no só banco. Aqui a lista pode ser a mesma, tá? Não tem problema. A única coisa que a gente vai mudar aqui vai ser o status, para a gente identificar que é somente banco, beleza? Então, vou salvar aqui e ele vai adicionar. Vamos fazer a mesma coisa para o financeiro. Aí a gente só precisa mudar a lista, em questão que a gente está fazendo o loop, pela do só financeiro, salva. Agora muda aqui o status para somente no financeiro. E aí vai ser adicionado a DT resultado. Vamos rodar aqui o processo. Então, uma vez que rodou, a gente já consegue verificar aqui o resultado final. Ó. Status conciliado, somente banco e somente financeiro. Então veja que de fato está certinho, né? E aí, para finalizar, a gente vai gravar esse resultado no CSV. Então, vou pegar aqui, ó, gravar no arquivo CSV, vai ser a última ação. Qual é a variável a ser gravada? É DT resultado. O caminho vai ser aquele caminho que a gente colocou lá em cima, que é o de saída, tá? Arquivo saída. Aí você pode deixar a codificação UTF normal, tá? Esse padrão aqui pode ser exatamente usar separador personalizado. Você pode colocar também um separador personalizado, se você desejar, tá? Não vai ser o caso aqui. Eu posso colocar aqui, ó, vírgula, né, que é o separador que a gente está utilizando. E feito isso, ele vai gerar aqui o arquivo de saída, tá bom? Que é o resultado. Vamos rodar e vamos verificar esse resultado aparecendo na pasta. Perfeito, rodou tudo aqui. Vamos verificar aqui o resultado. Olha que maravilha, separou aqui, tudo certinho o resultado. Então a gente já gravou. Aqui você também poderia salvar, né, com o dataset que você quer. Por exemplo, data, histórico e conciliado também. Tá? Vai de acordo com o que você desejar. Pode vir aqui e trabalhar exatamente dessa forma. Incluir nomes das colunas. Então pode colocar aqui o nome da coluna e fazer esse processo. Tá? É importante, pessoal, falar que esse é um exemplo básico, é ideal para quem está começando com automação, porque aí você já consegue pegar o feeling de como você poderia traduzir para o seu exemplo do seu dia a dia. Então tem casos mais avançados, como você tratar duplicidades, você consegue também criar diferentes regras e até criar também Excel formatado, enviar esse Excel através de e-mail, ou até mesmo enviar no Teams. Ou se você não quiser salvar no Teams, pode salvar também no próprio SharePoint. Mas aqui a ideia principal é te mostrar o caminho das pedras para você entender como você consegue fazer essas comparações na automação disponível para vocês da própria Microsoft de forma gratuita, que é o Power Automate Desktop, beleza? Porém, né, esse caso que você já consegue utilizar no seu dia a dia, tá? Você já pode fazer a tradução para o seu dia a dia. E eu estou utilizando o CSV aqui porque é muito fácil você trabalhar CSV para Power BI, depois fazer ali os seus dashboards, ou até mesmo utilizar no próprio Power Query, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, já deixa o like. E também é importante você compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que vive fazendo trabalho manual, sendo que trabalho manual hoje em dia é só apenas uma opção. A gente já tem ferramentas gratuitas que a gente já consegue implementar no nosso dia a dia.